Boa tarde aos conselheiros. Pena que eu não consegui fazer a minha pergunta antes, talvez você pudesse ter respondido, mas é basicamente a seguinte: justificar por que vai canalizar fechado e onde, né? Então, e qual a conveniência ambiental, por que você optou por essa alternativa, e porque a partir de uma canalização fechada, desde que ela tenha as devidas licenças ambientais e outorgas do DAE, presume-se uma perda da área de preservação permanente, e aí então você se conecta lá dentro onde seria o córrego. E só para dizer, né, talvez ontem eu fiquei realmente, quando começaram a falar para mim até o Orozingo transbordou, eu estava na região norte de Campinas, choveu uma gota. Na região ali do Atibaia, ali dos 3 pontos ali, nada, zero. Cheguei na cidade aqui, então para lá não choveu, né? Então Campinas choveu muito, mas lá também Campinas choveu zero. Nós, na reunião técnica, foram apresentados os projetos, a gente solicitou essa informação, eu pessoalmente levantei o critério das curvas de níveis para entender qual que era. No primeiro momento eu entendi que a configuração morfológica daquele pedaço ali é que inviabilizaria a deixar o curso d'água exposto, né, aberto. E foi justamente a justificativa técnica que eles trouxeram, a conformidade geológica e a grota, que é a profundidade da calha do rio, e essa questão toda trazia uma justificativa e teve amparo dos órgãos que estão dando subsídio. Então, houve uma justificativa técnica razoável ali, inclusive para o aproveitamento também da área de parque. Porque se fosse respeitar o perímetro da mata ciliar com o córrego exposto, você não conseguiria construir o parque, porque você também teria restrições de uso da área ali e a segurança pública das crianças, em virtude da altura que você teria da calha do rio até a borda do parque. Como eles estão pretendendo colocar um uso público daquela área, eles não podem incorrer em projetos que possam trazer segurança à vida das pessoas. Então teve esses aspectos que, para nós, para a comissão de uma forma geral, ficaram bastante claras. E outra coisa também, eu queria ressaltar que, com base no decreto, na lei 18.306, que é a nova lei do licenciamento ambiental, e que especifica, a partir do seu artigo 90, qual é a classificação para pareceres do Conselho Municipal do Meio Ambiente e de outros órgãos, como unidades de conservação, e da Secretaria para projetos de infraestruturas, projetos de importância para a cidade, né? Principalmente aqueles que dependem do repasse de recursos, sejam eles de nível federal ou estadual, haveria uma concordância em deliberarmos uma licença prévia. Contudo, todas essas condicionantes e todo o cumprimento da fase de análise do licenciamento dentro da própria prefeitura também, e que passará pelo CONDEMA novamente, todos esses projetos, eles configuram a obrigatoriedade. Então, eles não vão ter licença de instalação antes da LI, não vão ter licença de instalação da LI, não. Eles não vão ter autorização para a LI sem que passe novamente pelo CONDEMA os projetos executivos, com todas as determinações condicionantes e observância de PTAs, e também, daí, no caso, dos órgãos de licenciamento estadual, como o da EE, a CETESB, na interferência em APP. Só para esclarecimento da nossa participação. Próximo inscrito, por favor, Tiago, conselheiro Tiago. Qual é o trecho? Só não ficou claro para mim qual é o trecho. Você abre e esclarecer. Eu vou fazer o seguinte, meus conselheiros. É esse trecho de cá que fica fechado. Ele encerra aqui, né? Aqui, né? Aqui em cima já é fechado. E aqui também. Hoje vai fechar. Tem 2 trechos. Bom, por favor, Tiago. Boa tarde. Minhas perguntas foram praticamente feitas aqui, né? O Gordão fez uma da justificativa do porquê se canalizar.
E a procuradora acabou dizendo ali que vai se ligar o viário com o parque linear. E a minha pergunta, essencialmente, seria: não seria o caso de ligar o parque linear do Capivari com o parque linear de Santa Lúcia? Mas não com um viário, mas o parque ter continuidade. Né? Acho que esse é o sentido. Me desculpa, a gente me parece, às vezes eu me sinto em 1940. A gente mantém a mentalidade do Prestes Maia de acreditar que usar as margens dos rios, dos córregos, é a solução para a fluidez do trânsito. A gente não está mais em 1940, acho que as teses do Prestes Maia já foi derrubada na época, não foi aceita por interesses, né? E me parece que continua sendo, a tese dele continua sendo viva dentro do pensamento do governo. Acho que a gente tem que ir para o caminho contrário. O Bourdieu disse aqui de se fechar os córregos, eu também acho. O professor Mário mostrou aqui a diversidade de países que estão voltando atrás com essa mentalidade. Acho que a Coreia é a maior prova disso, né? O investimento que a Coreia fez para desapropriar a população que estava em torno, para descanalizar córrego. Então acho que está numa mentalidade um pouco equivocada e atrasada. Eu participei de uma luta em Itu, e essa semana eu vi no jornal, alguns anos atrás, a gente participou de uma luta em Itu para impedir que fosse canalizado um córrego em Itu. Fomos atropelados pelo senhor Herculano, na época prefeito da cidade, né? Ameaçados, fomos enxurrados da cidade de Itu, essa é a palavra certa. E hoje, nessa semana, uma semana atrás, saiu na Folha de São Paulo que a população quebrou o córrego, ela abriu o córrego que estava canalizado para acessar a água do córrego, porque Itu está numa crise hídrica extraordinária. Então, assim, eu penso que a gente tem que ser muito crítico a isso e vencer essa mentalidade do Prestes Maia, porque já se passou muito tempo, né, para a gente estar absorvido essa mentalidade. Muito obrigado. Conselheiro Tiago, conselheiro Pedro, por favor. 13 minutos. É uma questão que está assim, me preocupando, que a gente tem visto muitos episódios de incêndio, né? Então, a comissão trata desses assuntos também, porque a gente sabe que muito pode ser preventivo, né? Fazer aceros. No caso presente, um parque desse tem uma estrutura contra incêndio? Isso eu acho que nem foi muito pensado, mas deveria ser pensado. Nem os parques aí hoje instituídos nós temos um problema sério em relação a isso. Mas é um item a ser levado em consideração, conselheiro. Obrigado. Conselheira Valquíria, por favor, 3 minutos. Bem, eu acho que talvez fosse o caso de trazer as pessoas que moram lá para dar uma opinião sobre esse assunto. E entender que talvez o empreendimento que está lá do outro lado esperando esse asfalto chegar, também seja um núcleo para regularização fundiária. E também as pessoas que moram nesse lugar aí, com a possibilidade de ter uma via, o bombeiro chega. Se tiver um incêndio lá, ele precisa de um lugar para chegar. E também a ambulância precisa chegar. E nesses núcleos de ocupação, não vamos falar de invasão, né? Nesses núcleos que tem ocupação, que pouca gente conhece, eu, assim, estou para ver aqui as pessoas que já pisaram nesse chão, que tem esgoto aberto e tudo mais, e que não fica bradando, né? Aí, então, a regularização chega, tira as pessoas da beira do córrego, estabelece um novo projeto, que já foi aprovado nos órgãos de competência, inclusive no Ministério das Cidades, porque não vem dinheiro assim se o projeto não for coerente. E o Santa Lúcia, o Ouro Verde todo, ele precisa das diretrizes. A especulação que pode acontecer para aquele lado de lá, deve ser em cima de lote de 125 mil metros. Então, eu fico impressionada com as pessoas que vêm aqui e fazem a defesa do parque e de tudo mais. A gente até lançou aqui, olha, se você não conheceu o Parque da Vila União, foi não conhecer o Parque Linear de Vida Nova. Então, as pessoas querem preservar, eu acho justa a preservação. O questionamento quanto à organização fechada procede, mas é uma coisa que já foi aprovada lá. Eu acho que a comunicação desses órgãos, elas devem ser mais rápidas. E a gente deve ter cuidado quando a gente fala sobre os núcleos de regularização fundiária. Porque se você for lá e ver que é muito fácil ocupar a beira de córrego, a gente fica prestando atenção na Atibaia.
né? Tem no Rio das Pedras, né? Ribeirão das Pedras, um monte de casa bonita, chique, lá instalada, dentro do próprio Ribeirão das Pedras. E quando a gente fala do Capivari, do Taubaté, do Quilombo, a gente quer aplicar critérios inexistentes para essa região. Então, eu acho que é uma leviandade tratar esse tipo de empreendimento como favorecimento da especulação. É uma falta de seriedade a gente impedir que isso vá correndo, porque quem está lá esperando toda essa regularização não está aqui para defender o que eles estão esperando há muitos anos. Então, eu acho que valia a pena, antes de fazer um parecer nos núcleos de regularização fundiária, uma visita dessas pessoas para sensibilizar o conselheiro que está aqui dentro. E vale a pena conhecer um pouquinho mais do trabalho da Secretaria de Habitação, que é um trabalho muito sério e que normalmente as pessoas não conhecem, mas gostam muito de falar mal. Obrigado, Valquíria.